Reações de hidrocarbonetos. Vamos à aula. Duas características importantes que têm que ser levadas em conta dos hidrocarbonetos. Carbono e hidrogênio eles têm eletronegatividades bem semelhantes. Então a ligação CH é basicamente apolar. Consequentemente, os compostos contendo ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio vão ser mais estáveis, porque apresentam uma tendência muito baixa de reagir com outras substâncias. Sendo o apolar, a diferença de polaridade pequena ou quase inexistente, não tendo os polos é mais difícil, né, fazer uma ligação ali, uma retirada ou uma troca. Então os compostos com maior polaridade tendem a ser mais reativos por causa disso. Tem os sítios com maior densidade de carga e menor densidade de carga, e ali nesses sítios é mais fácil fazer uma reação química. Então vamos ver aqui os alcanos, né? Lembrando que os alcanos são os hidrocarbonetos com ligações simples, né? Cadeia carbônica constituída de ligações só saturadas. Então as reações elas envolvem formação de radical. Aqui eu coloquei exemplo do que é um radical. Então eu tenho aqui o gás metano, né? Estou chamando a atenção para a ligação do carbono e hidrogênio aqui, os dois elétrons compartilhados. Essa ligação ela pode ser rompida de forma homolítica, né? Homo é igual. Então vai quebrar aqui no meio e vai separar um elétron para cada. Esse elétron chamado de elétron desemparelhado, ele está sem o par, ele é chamado de radical. Ou pode ter também uma quebra heterolítica. Hétero é diferente. Então a eletronegatividade do carbono é um pouco maior que do hidrogênio. Então ela quebra aqui, deixando os dois pares para o carbono. O carbono ficou negativo, esse menos é por conta do elétron que ele tem a mais, que pertencia ao hidrogênio, e o hidrogênio está positivo, indicando que ele perdeu o elétron que ele tinha. Então, quando a quebra é heterolítica, com cargas concentradas, formam-se íons. Quando a quebra é homolítica, cada um fica com um elétron desemparelhado, são os radicais. Então, o mecanismo vai ser dessas reações são radicalares e nós precisamos, né, da radiação ultravioleta para fornecer energia para que esse processo aconteça. Aqui apenas a citação dos radicais simples mais estáveis. Os radicais, os mais estáveis, são aqueles que têm mais grupos para estabilizar a carga. À medida que nós vamos colocando hidrogênio, aqui é um átomo pequenininho que não ajuda a estabilizar, ele vai ficar menos estável. Então, a primeira reação, vamos ver a halogenação, que é uma reação de substituição. Então, nas condições adequadas, nós temos que ter luz, né? Nós simbolizamos normalmente com o H-Ni, ou aquecimento, que o símbolo é o triângulozinho, sofre reação de substituição do halogênio, ou seja, nós vamos ter que tirar alguém para outro poder entrar. Então, quem vai ser substituído é o hidrogênio. Então, se é halogenação, nós vamos colocar um halogênio, que são os átomos que pertencem à família 7A ou coluna 17, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Sendo que os mais utilizados são o cloro e o bromo. Né? O bromo é um átomo bem maior que o cloro, então ele é bem mais reativo. Aparece mais nos laboratórios o cloro, para que a reação seja menos intensa, né? E possa se controlar melhor os processos. Aqui eu vou dar como exemplo, né, a cloração do metano, ou seja, o metano, que é o CH4, que está aqui representado, ele vai receber o átomo de cloro. Aqui eu coloquei cloro em excesso para demonstrar que a substituição pode acontecer mais de uma vez. Então, quando entra um átomo de cloro, eu vou substituir um hidrogênio pelo cloro. Eram dois átomos de cloro, um entrou e esse hidrogênio saiu. Então sobra o HCl. Aqui, dois átomos foram inseridos, os dois hidrogênios que saíram e os dois Cl. Né? Notem o seguinte, mas não tem dois cloro, por que sobrou cloro aqui? Né? É um mecanismo de reação. Esses dois átomos, um é adicionado à molécula e o outro retira o hidrogênio. Então eu não posso pegar simplesmente os dois cloros, colocar aqui e sair H2. Isso não acontece. Tá? Aqui 3 cloros, uma halogenação tripla. E aqui, halogenando totalmente, tetracloreto de carbono formado. Oxidação, né? Reação com o oxigênio. Os alcanos
E os outros hidrocarbonetos também eles queimam, né? São combustíveis. E na presença do comburente, que é o gás oxigênio, eles formam, né, a reaçãozinha genérica aqui, ó. Essa equação ela é geral, utilizada para quem gosta de fórmulas aí, né? Decorar fórmulas para fazer o balanceamento. Então, em função do número de carbonos que o alcano tem. Então, se substitui, vamos supor que seja aqui, ó. Olha a reaçãozinha. Tem 4 carbonos, né? Então aqui vai ficar 4, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Tá aqui. No oxigênio, 3 vezes 4, 12, 13, 13 sobre 2. 4, 4, mais 1, 5. Esse 1 aqui está passando. E aí o que acontece? Nós temos 1, 13 sobre 2, 4 e 5. Lembrando que o balanceamento correto não pode ter fração. Então, multiplicando todo mundo por 2, nós vamos ter 2, 13, 8 e 10. Tá? Então, uma equaçãozinha geral que serve para você montar a equação balanceada de combustão, aí de queima, né, oxidação, reação com oxigênio, para os alcanos. Aqui, reações de alcenos, né, a característica da reação já vai mudar. Por quê? Como nós temos uma dupla ligação, né, nós temos possibilidade de colocar átomos aqui, ó. Nós podemos quebrar essa ligação, a ligação π, que é mais instável do que a ligação sigma, que é a ligação simples, e podemos adicionar átomos aqui. Então a reação preferencial do alceno, né, adição. Nós vemos lá nos alcanos que tem que ser substituição, que não tem outra maneira para reagir ali. Então nós podemos adicionar pequenas moléculas, como o gás hidrogênio, gás cloro, ácido clorídrico, água, nessa dupla ligação. Aqui, né, eu estou citando um exemplo, tem o eteno, né, ET, 2 carbonos, ligação dupla, hidrocarboneto termina em O. Então a cloração do eteno, o que vai acontecer? A ligação vai ser rompida e aí vai entrar um átomo de cloro de cada lado. Uma adição de hidrogênio chamada de hidrogenação catalítica. Essa hidrogenação acontece por meio de catalisador. Quais catalisadores nós vamos utilizar? Né, os mais utilizados são níquel, platina ou paládio. A reação ela é facilitada pela presença do catalisador. Então aqui, ó, como exemplo, eu tenho o catalisador. A molécula de gás hidrogênio vai adsorver. A adsorção é um processo de superfície semelhante a grudar. A molécula do alceno também vai ser adsorvida. E aí, como os dois estão adsorvidos no catalisador, a energia do processo necessária diminui. No segundo colegial, quando vocês viram a ação do catalisador, que acelera as reações, ele diminui a energia de ativação. A energia para o processo acontecer é menor, então acelera as reações. Então ele vai promover essa entrada do catalisador. Ó, aqui está com erro na imagem. Essa dupla aqui não existe. Então a reação de adição de hidrogênio, ou chamada também hidrogenação catalítica, porque ela é feita na presença de catalisador. Nós temos aqui, ó, ilustrado o catalisador. O gás hidrogênio vai ser adsorvido. A adsorção é um processo de superfície. Ele adsorve também o alceno. A presença do catalisador diminui consideravelmente a energia do processo. Lá do segundo colegial, quando nós vimos a ação do catalisador, diminuía a energia de ativação. Então, precisando de menos energia para o processo ocorre com maior velocidade. Então, ele facilita o quê? A entrada dos hidrogênios e a quebra da dupla ligação. Então, a dupla ligação deixou de existir e aí nós temos os hidrogênios adicionados à molécula. Aqui, ó, uma regra empírica que existe, quando nós vamos adicionar moléculas que têm hidrogênio, pode ser a água. Ó, a água vai sempre quebrar hidrogênio e hidroxila. E aqui o halogênio, por exemplo, ácido clorídrico, o HCl. Tem uma regrinha empírica, ou seja, experimental, que nos diz aonde vai ser feita essa adição. Por que dessa regra? Quando a molécula não é simétrica, ou seja, ela tem diferenças na molécula, eu posso ter lugares diferentes para fazer a entrada do hidrogênio, formando compostos diferentes. Então vamos ver aqui o que é a simetria. Plano de simetria, né, eu passo, exemplo aqui a linha pontilhada, tem um plano aqui na vertical, olha as duas metades que foram divididas a molécula. Essa metade é idêntica a essa. Então
eu tenho uma molécula simétrica, porque eu consegui dividi-la em duas partes iguais. Eu posso também passar esse plano aqui na horizontal. As partes separadas continuam idênticas, então a molécula simétrica. Já essas aqui, ó, elas são chamadas de assimétricas ou não simétricas. Olha, eu não consigo dividir em partes iguais. O hidrogênio está igual, mas aqui flúor e hidrogênio não bate. Mesma coisa aqui, ó, passando o plano na horizontal. E nem que eu tente também passar na diagonal, não tem como, né? Eu tenho átomos diferentes aqui, ó, vai deixar a molécula sempre assimétrica. Então, quando houver essa simetria, né, a regra de Markov-Nikov vai indicar aonde vai entrar. Datada de 1869, ele colocou uma regra empírica, né? Empírica é quando ela é experimental. Ele fez os experimentos, viu que acontecia sempre da mesma forma e aí ele cria a regra. Quando eu vou adicionar o hidrogênio que vem do ácido ou da água, na ligação dupla, quando houver assimetria, o que vai acontecer? O hidrogênio entra sempre no carbono mais hidrogenado. Então olha aqui a dupla ligação. Esse carbono primeiro da dupla, ele tem um hidrogênio. Esse tem dois. Esse é o mais hidrogenado. Então o hidrogênio sempre entra no carbono mais hidrogenado. Então esse hidrogênio obrigatoriamente vai ter que entrar aqui. Olha ele aqui. E o cloro vai entrar no outro carbono, ou seja, no menos hidrogenado. Tá? O produto em que o hidrogênio entra no menos hidrogenado não é formado. Aqui o mesmo princípio, ó. Eu tenho uma cadeia fechada, com um radical insaturado na ponta. Esse carbono tem dois hidrogênios e esse aqui não tem nenhum. Então o que vai acontecer? Na entrada de água, o hidrogênio obrigatoriamente vai entrar nessa ponta, onde já tem hidrogênios. Então vão ficar 3 hidrogênios e o OH vai entrar no menos hidrogenado. Lembrando que não vai ser formado o produto inverso. A oxidação dos alcenos, ela pode acontecer de 4 formas diferentes. A combustão, a queima, a oxidação branda, a ozonólise, lise, quebra, através do ozônio, e a oxidação energética. Então a primeira combustão, o oxigênio é o comburente e o alceno, que vai ser queimado, é o combustível. A combustão, quando é completa, ela sempre forma CO2 e água. Quando ela é incompleta, ela vai formar monóxido de carbono e água. Aqui um exemplo, o hidrocarboneto, na presença do comburente, que é o gás oxigênio, foi totalmente oxidado, ou seja, combustão completa, a CO2 e água. Oxidação branda, né? Oxidação branda, nós vamos usar o que eles chamam de reativo de Bayer. É uma solução de permanganato de potássio, né? Permanganato. Então o manganês tem carga 7. Permanganato de potássio. Ela vai estar diluída, ela pode ser neutra ou levemente básica, e a solução tem que estar fria. Então, na decomposição do permanganato, vai ser liberado o oxigênio, que vai oxidar a molécula, que vai entrar na molécula. Esse oxigênio ele é o agente oxidante, ele vai desfazer, ele vai atacar a ligação π, né, que é a da ligação da dupla, e vai ligar o carbono. E o produto sempre vai ser um diálcool. Então, eu vou pegar um alceno, vou fazer uma oxidação branda, permanganato de potássio ao meio básico, né? Permanganato é diluído em água, a dupla vai ser quebrada, e aonde existir a dupla, eu vou colocar hidroxila. Como a dupla tem uma parte dela que é ligada aqui, outra aqui, eu sempre vou ter o que? O diálcool, um entrando em cada lado. Terceiro processo, a ozonólise, né? O agente oxidante que vai romper a ligação é o ozônio. E quando essa dupla vai ser quebrada, o que vai acontecer? É uma oxidação mais forte do que a anterior. Para você medir o grau de oxidação, uma regra prática, é só você contar quantos átomos de carbono estão ligados ao oxigênio e quantas ligações são feitas. Então, no exemplo anterior, eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, você tem o carbono ligado com uma ligação ao oxigênio. Aqui é uma oxidação mais forte. Então nós vamos ver, ó, que primeiro vai quebrar a molécula, onde houver a dupla, ela vai ser quebrada, separada, e vai formar a dupla O, vai formar uma carbonila. E aqui, ó, eu tenho duas ligações entre carbono e oxigênio. Então
Então aqui a oxidação é maior do que no exemplo anterior que formava o álcool. Então a oxidação, né, temos o catalisador zinco aqui, ó, a ozonólise, ela vai, aonde tiver dupla ligação, ela vai romper a dupla ligação e vai colocar um dupla O no lugar, uma carbonila. Então, ó, na ponta, né, se o carbono, chamando a atenção aqui, ó, que tem a dupla, tiver hidrogênio, ele vai formar um aldeído. Se ele não tiver hidrogênios, né, caso carbono-carbono, ele vai formar cetona. E a quarta é a oxidação energética. Nós vamos usar a solução de permanganato de potássio, só que agora em meio ácido e quente, que é para ter uma força oxidante maior. Pode também ser feita com dicromato de potássio. Como ela é bem mais energética, nós vamos ver que vai oxidar mais, ou seja, nós podemos esperar mais ligações carbono-oxigênio. Então as ligações da dupla serão rompidas e os átomos de oxigênio vão se ligar ao carbono formando carbonila. Porém, quando houver hidrogênios ligados ao carbono, né, ele também será oxidado. Ó. Então a oxidação energética, ela vai, assim como na ozonólise, quebrar a dupla ligação e colocar o dupla O no lugar, vai formar carbonila. Porém, na oxidação energética, caso tenha no carbono da dupla hidrogênios, também vai ser oxidado e vai passar a ter um grupo OH. Então agora, ó, 1, 2, 3 ligações OC. Então é um produto mais oxidado. Né? Se não tiver hidrogênios, ó, vai ser igual na reação de ozonólise anterior, formou acetona. Aqui os alcinos. A ligação tripla do alcino, interessante, é que ela vai ser como a dupla do alceno. Porém, como ela tem duas ligações π, você pode fazer mais ligações, mais reações, na verdade, na tripla ligação do que na dupla. Então, a adição de hidrogênio, ó, você faz a primeira adição. Então, quebra uma ligação π, entraram 2 hidrogênios. Você pode fazer uma segunda hidrogenação aonde? Na dupla que foi formada. Se você tiver excesso de reagente, como eu coloquei aqui, ó, já está em quantidade maior, você pode ir direto e fazer a adição formando o alcano. A adição de halogênios é a mesma coisa. A adição de haletos de hidrogênio, né, o HCl, o HBr, adição de água, ela vai ter o mesmo mecanismo. E a regra de Markov-Nikov tem que ser seguida. Então, imagina que entrou o hidrogênio aqui, né, o mais hidrogenado. Na hora que for fazer a segunda, obrigatoriamente vai entrar onde? Aqui também. Então, aqui seria a adição do halogênio, se fosse haleto de hidrogênio, ou dos OHs, caso fosse a adição de água. Na oxidação dos alcinos, nós temos a combustão, da mesma forma, completa formando dióxido de carbono e água, e incompleta formando monóxido de carbono e água. Na oxidação branda vai ter uma diferença. Lembra que na oxidação branda a ligação π é rompida e aí coloca uma hidroxila, um OH de cada lado. Como aqui nós temos duas ligações π, nós vamos colocar 2 OH em cada carbono. Essa estrutura ela é chamada de diálcool gêmeo, ou seja, 2 hidroxilas no átomo de carbono saturado. Como eles apresentam essa característica, né, a reação do alcino e meio básico forma um diol gêmeo vicinal, ou seja, carbonos vizinhos. Essas estruturas são muito instáveis, então vai ter uma reação de desidratação. Então nós temos uma adição seguida de desidratação, que é uma eliminação, no lugar do grupo OH, e vai formar carbonila. Então vão ser formadas 2 cetonas ou uma cetona e um aldeído, se a tripla estiver na ponta. Então vamos ver aqui como é que funciona. Ó. Tem aqui o propino, oxidação branda, permanganato básico, né, a frio, dissolvido em água. Então, ó, a ligação π vai ser quebrada, essa de cima, um OH aqui, outro aqui. Essa outra ligação π vai ser quebrada, outro OH, outro OH. Esse sistema, como eu já falei, ele é instável. Então aqui, ó, vai formar a molécula de água, sai a água, essa ligação do carbono ela vai descer para cá e vai formar a dupla,
carbonila. Aqui a mesma coisa, ó. Saiu a água, essa ligação vai subir, formar a dupla carbonila. Então nós não temos o produto álcool formado na oxidação branda de alcínios. Vamos ter acetona quando o carbono não tiver hidrogênios, e quando ele tiver, esse hidrogênio vai sobrar e aí vai formar o aldeído. Na oxidação energética ele vai ser semelhante à oxidação branda, a ligação tripla será quebrada, nós vamos adicionar 3 hidroxilas de cada carbono, né, no caso do exemplo ali. Então ocorre a desidratação e vou formar o ácido carboxílico e no carbono secundário, né, gás carbônico se ele for primário, porque nós vamos oxidar ele mais. Como a oxidação é energética, esse hidrogêniozinho aqui, ó, ele também vai ser oxidado, como aconteceu lá no alceno, formando o ácido carboxílico lá, e aqui vamos formar o gás carbônico. Então, ó, quebrou a primeira dupla, entrou o OH, né, a ligação foi rompida aqui, ó, colocamos os OHs, como vão entrar 3, né, porque que entra 3 OHs, né? São 3 ligações que foram rompidas. Lembra que a oxidação energética quebra as 3, quebra totalmente a insaturação, quebrava a dupla, aqui vai quebrar a tripla. Então eu vou ficar com 3 ligações disponíveis, ó. Um OH entrou, 2 OHs, 3 OHs. Do outro lado a mesma coisa, ó. CH aqui, ó, quebrou as 3, ó. Um OH entrou, 2 OHs, 3 OHs. Foi esse quarto OH. Não é oxidação energética? Os hidrogênios na oxidação energética são oxidados a hidroxila. Então aqui eu tenho 4 hidroxilas quando o carbono estiver na ponta. Então lembrando que essa estrutura, né, de OHs vizinhos, ela é instável, e aí vai acontecer saída de água, eliminação de água, e aqui forma a dupla. Dupla O, esse OH aqui não tinha outro OH para ele reagir, ele continua igualzinho. Então um ácido carboxílico aqui. Aqui, saiu a água, formou uma dupla de cá. Saiu a água, formou uma dupla de lá. CO2, né, conhecido, famoso como nosso querido gás carbônico. Agora os aromáticos, né? O aromático, qual é a diferença, né? As reações de substituição. O aromático ele tem as duplas simples alternadas, então as reações vão ser mais difíceis, porque ele é bem mais estável por causa da ressonância, né? Os elétrons que vão ressonando aqui. Então eu coloquei aqui um esquema geral. A halogenação precisa do catalisador, ó, notem que o catalisador leva o mesmo tipo de halogênio que for utilizado na halogenação. Então nós vamos tirar um hidrogênio e vamos colocar o halogênio no lugar, tá? A reação aqui, ó, eu vou halogenar, colocar um halogênio no benzeno. Então esse hidrogênio vai ser substituído por um cloro. E notem que como eu estou usando cloro, cloreto de ferro 3 é o catalisador. Se fosse bromo, teria que ser brometo de ferro 3. E da mesma forma, como visto anteriormente, esse hidrogênio que sai se liga ao cloro que não entrou na reação, forma ácido clorídrico aqui. A nitração, nós vamos colocar o grupo nitro, né, o grupo NO2, na presença do catalisador açufúrico. O catalisador açufúrico acelera o processo de retirada da água. Ele vai desidratar, aqui é NO2, ó, que vai entrar, vai sobrar um hidrogênio e um O. Com esse hidrogênio daqui, forma água. Então 2 hidrogênios e um O vão sair. Ele é o agente desidratante, que vai promover a saída mais fácil da água. Sulfonação, nós vamos colocar um grupo sulfato, né, formando a função ácido sulfônico aqui, ó, nós vamos ver mais adiante. Aqui a alquilação de Friedel-Crafts, né, que é um processo que nós usamos para aumentar cadeias carbônicas. Ó, aqui, o R aqui representa uma cadeia carbônica. Notem o seguinte, esse R é que vai substituir o hidrogênio. Então, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, o etil, 2 carbonos. Então eu aumentei em 2 carbonos o composto aromático. Então é uma reação bem importante, o pessoal que trabalha com síntese orgânica, Friedel-Crafts. A acilação vai colocar aqui, ó, o composto que tem carbonila ligado à estrutura inicial. Essas funções aqui não precisa se preocupar agora, né? Nós ainda não vimos ela, vai vir mais para frente.
função nitrogenada, ácido sulfônico e aqui derivado do ácido carboxílico. Mas o processo de reação é o mesmo, por isso eu estou citando todos aqui. Outro aspecto importante, nós fizemos substituição de um hidrogênio do benzeno. Quando houver já uma substituição, ó, no lugar do hidrogênio que estava aqui do benzeno, tem um CH3, né? Esse aqui é o metilbenzeno ou tolueno. Se eu for fazer uma segunda substituição, esse primeiro grupo que está aqui, ele influencia aonde vai acontecer a próxima substituição. Isso nós chamamos de dirigência. Esse grupo vai dirigir, vai dizer para onde vai entrar a substituição. Está representado aqui ó, o primeiro substituinte, né, posição 1, ele já estava lá. E nós temos as posições 2, 3, 4, 5 e 6. Na nomenclatura antiga, posição 2 e 6 chamada de orto, 3 e 5 meta e 4 para. Tá? Paralela ali. Ó. Esse grupo, ó, separei ele nas duas classes. Nós temos aqui o pessoal que está em verde, que são grupos metadirigentes, ou seja, se eu tiver qualquer um desses aqui ligado aqui no R, a próxima substituição vai acontecer obrigatoriamente ou no 3 ou no 5. Tá? Esses grupos são chamados de retiradores de elétrons. Vocês podem ver ó, que na ponta deles ó, tem sempre um elemento bem eletronegativo. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar, atrair os elétrons com a maior força. Então ele vai atrapalhar a ressonância. Então as posições que vai entrar vai ser 3 e 5. Já esses aqui, ó, desse grupo, eles estão ligados diretamente ao anel e eles têm elétrons disponíveis para contribuir com a ressonância. Então a orientação deles é para as posições 2, 4 e 6. Então quando esses estão ligados, então imagina que seja o nosso tolueno, que é o CH3 que está aqui. Na próxima substituição vai acontecer ou na posição 2, ou na 4, ou na 6. Aqui no exercício, né, ele pergunta sobre os compostos, né, o A, B e o C, que vão ser formados, é correto afirmar que todas as reações são de. Que tipo de reação está acontecendo? Aqui não é um alceno, não tem uma dupla ligação. A reação preferencial do alceno é a reação de adição. Nós vamos adicionar a dupla. Então, ó, letra A, letra D e letra E. Né? São as opções que nós temos. B e C já estão descartadas inicialmente. Vamos pegar aqui a primeira. Ó. Adicionar água. Lembrando que a regra para a entrada do hidrogênio, do OH, que é quando vai acontecer aqui na primeira e na segunda, porque nós temos aqui ó, a diferença, né? É Markov-Nikov, ou seja, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. O carbono da dupla da ponta tem 2 hidrogênios, esse do meio tem 1, esse é o mais hidrogenado. Então aqui ó, o hidrogênio vai entrar neste e o OH no meio. Então vai formar met, et, prop, né? Continua prop e o OH no meio, né? Posição 2. Então, produtos, ó. 1 propanol, o OH entra na ponta e o hidrogênio entra no meio? Não, o hidrogênio entra na ponta, então esse aqui está errado. 2 propandiol, vão entrar 2 OH? Não, vai entrar 1 OH e um hidrogênio. Então aqui ó, só nos resta a letra E. Vamos ver a segunda. Ó. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado e o cloro vai entrar no do meio, no carbono 2. Então 2 cloro propano. E o hidrogênio vai fazer o quê? Hidrogenação catalítica. Vai transformar isso aqui num alcano saturado. Met, et, prop, an. Ligação só vai ser simples depois de hidrogenar. E O porque é hidrocarboneto, então vai virar o propano. Então letra E de errado é a resposta certa. Essa aqui é uma questão bem simples de resolver. Vou dar um tempo para vocês pensarem na questão e já já eu resolvo.
se você prestar atenção no enunciado. Tem uma palavrinha aqui que te ajuda a resolver num piscar de olhos, ó. As alternativas, aquela que não caracteriza uma reação de adição. A adição é feita onde? Na ligação pi. Acetileno, em, ligação dupla. Butadieno, dupla. Hexano, hexano, ligação simples, não tem dupla, não tem adição. Propeno, aqui ó, dupla, adição. Em, de novo, adição. Então, não tem adição obrigatoriamente, é o hexano. Aqui é um alcano, essa reação é de substituição, um hidrogênio será trocado pelo cloro. A letra A, a letra B, a letra D e a letra E são reações de adição, vão entrar na dupla ligação.